Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Não é a nossa mensagem ainda, é a campanha que estamos pela família. Você vai entender. Capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não tem outra maneira. Adão nos vendeu, entenda bem, as trevas. Jesus nos comprou de volta para Deus. Então, com o sangue de Jesus é o preço do resgate. Eu estou mandando as pessoas colocarem esse sangue do Cordeiro nas portas, num ato de fé, numa atitude de fé, cobrindo a sua casa, cobrindo a sua família, entenda bem, com o sangue do Cordeiro. Isso é importante, porque quando Adão nos vendeu as trevas, Jesus nos comprou de volta. Jesus se fez homem. Existe um entendimento humano aí fora, filosófico, entenda bem, bonito, que mostra que Jesus nunca poderia ter entrado numa carne, na matéria, porque ela é contaminada. Então Jesus é o próprio Deus no nosso meio, mas ele veio de maneira divina. Isso é o anticristo, irmão, porque Jesus fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne. Por quê? Porque Jesus tinha que pagar o alto preço por nós. João Batista chamou Jesus do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na velha aliança, o sangue de um animal cobria o pecado do povo. A pessoa pedia perdão, fazia o sacrifício, o sangue cobria o pecado. Quando o povo orava, aquele pecado não aparecia. Quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus foi o preço pago, entenda, para nos resgatar para Deus. Eles o venceram pelo sangue, então, porque nós somos marcados pelo sangue. Mas, pastor Jaime, foi depois que eu aceitei Jesus. Mas se você confessar, na hora que você confessa, você conhece bastante 1 de João 1,9. Deixa eu mostrar para você. Lá. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue faz isso, nos purifica. Quando você confessa o pecado não é coberto, o pecado é tirado. Então, toda pessoa que está numa batalha espiritual, ela tem que estar coberta pelo sangue de Jesus. Eles o venceram pelo sangue. O sangue que nos comprou para Deus. Somos propriedade de Deus. Isso é bonito. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, fala sobre isso. Olha o que diz. Diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, você aceitou Jesus, você foi comprado para Deus, você é propriedade de Deus. Mas você errou, depois de ter aceitado Jesus, você confessa, o sangue purifica você. Confessa e deixa, então está bem claro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo quê? Pela palavra do testemunho. Isso é bonito. Lembra de Jesus? Todas as vezes que ele enfrentava o diabo, o que ele dizia? Satanás, está escrito. Então somos nós. Nós somos propriedade de Deus pelo sangue de Jesus, e quando enfrentamos uma batalha, enfrentamos com a palavra: diabo, fora da minha família, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Fora do meu filho, está amaldiçoado o teu vício, tua prática pecaminosa, porque meu filho é a herança do Senhor. Então está aí. Então eles o venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho, só para mostrar a campanha. Você está recebendo o sangue do Cordeiro num ato de fé. É a peregrinação até a Semana Santa, que você vai ungir a sua casa. Esta casa está coberta pelo sangue de Jesus. Ô, meu irmão, é forte. O anjo da morte, quando passou pelo Egito, onde havia a marca do sangue, ele não podia entrar, porque aquela casa estava coberta pelo sangue. A nossa casa coberta pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então essa é a campanha. Mas seja valente. Pastor Jaime, se um dia eu viajar, Deus é inteligente, Deus é sábio. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O dia que você for viajar, onde você estiver, você faz a oração e continua na campanha, tá bom? Aí volta na semana seguinte ou 2 semanas depois, se for o caso de ficar mais tempo fora. Agora o momento da nossa mensagem de hoje. Vamos aqui para Mateus capítulo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, versículos 10, 11 e 12. Mateus 10, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da
Justiça. Não é porque você fez algo errado, não, por causa da justiça. O que é a justiça? No nosso caso, é a prática da palavra de Deus. Claro, você tem conceito dos homens, você encontra conceito de Platão, Aristóteles, você encontra de Justiniano, mas eu estou falando o conceito bíblico. O que é a justiça? É você praticar o que está escrito na palavra. Porque ali está o testamento, ali está o meu direito, ali está o seu direito. Então, eu pratico a palavra de Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, você pode sofrer o quê? Perseguição. Às vezes, perseguição dentro de casa. Vamos analisar alguns casos aqui. Vamos ver José. Primeira perseguição dele, como foi? Foi dentro de casa, com seus irmãos. Estão lembrados? Vamos ali para Mateus ainda, 10:38. Veja comigo, Mateus 10:38. O que ele diz para nós lá? Ele diz assim, Mateus 10:38. Volta um pouquinho, desculpa, Mateus 10:37. Isso, aí eu vou ler para você que fica um pouquinho mais, que fala um pouquinho mais para nós aqui, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Agora sim, 38. Aí vamos. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. 39. E ele diz: e quem achar a vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Para você praticar a palavra de Deus dentro de casa, tem horas que você vai ter que perder a sua vida. Quer dizer, o que é isso, pastor Jaime? Por causa de José. José perdeu a vida dele, mas por causa da palavra de Deus. Ele ficou na palavra de Deus, ele permaneceu na palavra de Deus, ele não saiu da palavra de Deus. Aí você vai ver agora. Vamos voltar a falar um pouco do José. Ele foi parar no Egito como escravo. Lá no Egito, ele foi trabalhar, não, ele foi ser escravo na casa de um homem, que era oficial do rei. E o homem notou que aquele homem, José, tinha algo diferente, algo divino mesmo. Ele sobressaía, assim, tudo que era dado para ele. Então, ele colocou o José como o líder da casa, o gerente da casa dele. E o José, então, tomou conta da casa. Porém, aconteceu um fato. Gênesis 39, versículo 7. Gênesis 39, versículo 7. Ele perdeu a vida dele, mais uma vez. Vai perdeu, não é só uma vida só, mas você entendeu, né? Perdeu a vida que ele teria direito. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tenho. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me fedor, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Atenção, igreja, como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra quem? Contra Deus. Então, José pagou um alto preço, porque ele não queria pecar contra Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, ele disse para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Qualquer pecado que o homem comete, primeiro é contra Deus. Porque o que é pecado? Pecado é desobediência à palavra de Deus. Por isso, primeira coisa é pedir perdão a Deus, e depois a quem você ofendeu. E ele, então, o José disse: eu não vou pecar contra Deus. E nem contra o teu marido, quer dizer, porque afinal de contas você é a mulher dele. Então ele não queria pecar contra Deus. O que José fez? José praticou a justiça. Ele não quis desobedecer a palavra de Deus. Ele não quis desobedecer o que Deus tinha dado para ele. O que Deus tinha dado para ele, que é uma vida com ele, uma vida de comunhão com ele. Você tem que escolher. Se você quer uma vida de comunhão com Deus, é a comunhão com a palavra. E quantas vezes, para ter comunhão com a palavra, você vai desagradar alguém. Você não vai ceder à tentação, como ele não cedeu. Às vezes é família, às vezes é no casamento. Quantas vezes? Mas com sabedoria, pessoal. Eu falei no culto das 6 da manhã, que isso é importante você compreender. Isso é importante você entender, que não é fanatismo religioso, brigar. Não, é com mansidão que você fala com as pessoas. Eu fiz até uma brincadeira, que talvez você já ouviu. Um amigo do passado, entenda bem, encontra comigo depois de: Jaime, eu fiquei na Escócia 45 anos, né? Você foi meu amigo de mocidade, de juventude, sempre íamos para as baladas juntos, né? Eu não podia esquecer de você, Jaime. E eu trouxe para você um legítimo
Entenda, uísque escocês. Aí eu falo assim, está amarrado, Satanás. Vai para lá, demônio. Não, com mansidão eu falo para ele. Ele disse, não, amigo, eu estou numa outra. Eu estou com Cristo agora, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí já aproveito e prego para ele, mas com mansidão. Eu digo, olha, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Eu sou nova criatura. Esse que você conheceu, que bebia, gostava de beber, já morreu. Aproveita e prega o Evangelho. A mesma coisa é para a nossa família. Mas às vezes não é assim. Nós somos agressivos, não somos? Às vezes a gente fala, está amarrado, Satanás, sangue de Jesus tem poder, não sei o quê, né? Não, é com mansidão que você tem que falar com as pessoas, quer dizer, com cuidado, com carinho tem que falar com as pessoas, mas resistindo, praticando a justiça. Mesmo assim, você pode sofrer perseguição, mas fica calmo, porque a Bíblia está falando o que para nós? Vamos voltar lá? Para você entender no Mateus, aqui já basta para nós. Aí poderia esticar a mensagem, falando do José, depois ele para na prisão. Mas na prisão o que acontece? Ele achou graça aos olhos do carcereiro. Por quê? Porque Deus era com ele. E tudo que José fazia no cárcere também prosperava. Então José se tornou, eu digo que ele se tornou o xerifão da prisão lá. Todo mundo ficou debaixo da autoridade dele. José tomava conta de todos os presos, de uma tal maneira que o carcereiro mor nem sabia o que acontecia, porque José tomou conta de tudo. José passou a ser o comandante daquela cadeia. Aí José interpretou o sonho de 2 homens, o que ele falou a respeito dos 2 aconteceu, o que foi beneficiado falou, vou lembrar de você, olha, fala de mim para o faraó, explica, porque ele era copeiro do rei, ele servia o rei. Esqueceu do José. Mas 2 anos depois, quem não conhece a história, o faraó teve um sonho maluco, 2 sonhos, e o José foi chamado para interpretar os sonhos. E depois, de repente, José se tornou o governador do Egito. Por quê? Vamos voltar então em Mateus, no capítulo 5, no versículo 10. Então, bem-aventurados, está dizendo para nós aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da prática da palavra de Deus, você vai somar, será bem-aventurado. Por quê? Deus transformou a maldição em bênção. A mesma coisa contigo. A mesma coisa na família, a mesma coisa dentro da sua casa. Você pode ficar firme, mas fica firme mesmo, praticando a palavra de Deus, mas com sabedoria, com inteligência, não com fanatismo religioso, mas com sabedoria. Deus vai fazer você se destacar ali. Mas tem mais para nós. O quê? E bem-aventurado, ele diz assim para nós, sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não vou estar falando do José, a mulher mentiu. Quando José, então, na segunda vez que entrou lá, ele estava sem, mas um dia ela estava sozinha, ô José, agora, vem, segurou a roupa dele, disse, para com isso, tirou e saiu correndo, deixou a capa na mão dela. Ela gritou e disse, esse hebreu foi trazido aqui para me afrontar, olha aqui, ele tentou, me forçou, não sei o quê. Ela caluniou, atribuiu a ele um fato criminoso que ele não tinha feito. Onde José parou? Na prisão, mas foi bem-aventurado. Por quê? Porque mentiu porque ele não quis pecar contra Deus. Somos nós. Quer ver? Porque não pecar contra Deus, as pessoas vão inventar história. Mas fica tranquilo, se você está com Deus, Deus estará ao seu lado, quando você pratica a justiça. Aí vem o bonito agora, ele diz assim, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. O que é galardão, pessoal? Recompensa, é o troféu. Isso todo mundo verá nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu falei do José, claro que me faltaria tempo, eu tenho outras reuniões, eu vou falar aqui, por exemplo, que Paulo e Silas, eles estavam indo sempre para a oração, eles estavam hospedados na casa de uma mulher chamada Lídia, e essa mulher, entenda bem, os recebeu com muita alegria. E aí, no percurso da casa dela para o lugar de oração, sempre aparecia, entenda bem, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher, sempre que ele passava por ali, Paulo e Silas, que eles passavam, ela dizia, pessoal, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, mas fazer isso para confundir. E o Paulo se sentiu perturbado por aquilo. E o Paulo disse, o espírito maligno, sai dela em nome de Jesus. O demônio saiu. Aí ela parou de adivinhar.
Os homens que eram, vamos dizer assim, donos dela, que havia isso naquela época, ela era uma escrava também, pararam de ganhar o dinheiro. Aí ficaram com raiva de Paulo e Silas. Aí os levaram à presença dos magistrados. Estes homens, sendo judeus, nos expõem costumes que não nos é lícito praticar nem receber, visto que somos romanos. Mentira, aqueles perderam lucro fácil. Só que o Paulo também era cidadão romano. Aí o negócio ficou sério. E o Paulo foi parar na prisão. Paulo e Silas não murmuraram, não. Sabe o que o Paulo e Silas fizeram? Eles oraram, e quando eles tiveram certeza, estou dando um resumo para você, quando eles tiveram certeza que Deus estava no controle, eles começaram a cantar a Deus. Veio uma manifestação do poder de Deus, os alicerces se moveram, as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas. O cidadão, que era o carcereiro, quando viu o que aconteceu, disse: vou me matar, antes que me matem. Quando ele ia se matar, o pai: não, faça isso, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, está todo mundo no mesmo lugar. E ele então foi para dentro e disse: senhores, o que eu faço para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Isso é muito lindo, pessoal. Por quê? Aí o homem foi e levou Paulo para casa. Paulo pregou para toda a família. Paulo levou toda salvação para toda a família. Mas qual foi o galardão do Paulo? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o quê, pessoal? Todo o dinheiro do mundo. Nós ainda não somos salvos como deveríamos ser. Que é isso, pastor Jaime? Nós não temos convicção como deveríamos. Porque senão nós estaríamos lutando para ganhar almas, para salvar vidas. Verdade. Eu estava comentando hoje de manhã, não vou falar nem a área dele, porque senão você vai pegar logo. É um homem que de vez em quando é público, então fala do salário dele, que ele ganha milhões por mês. Aí um dia um amigo falou: rapaz, só queria um mês desse salário. Eu falei: eu queria um mês, não, eu queria um dia só, irmão. Só um dia dele dá quase 2 milhões de reais, né? Só um dia dele, você aplica, é muita coisa que o homem ganha, é tudo. Mas isso aí não é nada. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que tudo isso. O Paulo não ganhou uma alma, o Paulo ganhou uma família. E o ensinamento vale até hoje. Quer dizer, o dia que você entender isso, você vai lutar principalmente pelos seus, para ganhar a alma de todos eles. Mas para lutar, pastor Jaime, estou muito feliz de que meu marido não bebe mais, continua caminhando para o inferno. Meu filho arrumou um emprego, glória a Deus, mas ele já é salvo, tem coragem. Lutar pela salvação, agora tem que se preparar. Esta preparação que você está ouvindo hoje, que às vezes você vai ter perseguição quando praticar a palavra de Deus. Mas vamos para Isaías, capítulo 32, versículo 17. Esse também foi de manhã. 32, 17. E o efeito da justiça de praticar a palavra de Deus será o que, pessoal? Paz. Essa paz é uma paz dada por Deus, não é dada pelos homens. Você praticando a palavra de Deus, você vai ter uma convicção no seu coração que a sua família será salva. Por quê? Porque você está praticando a justiça diante deles, você está praticando a palavra de Deus diante deles, uma paz que excede todo entendimento. Paulo fala aos Filipenses 4:7, que a paz de Deus excede todo entendimento. Veja, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não é um sentimento do homem, não, é um sentimento que vem de Deus, é uma tranquilidade no seu espírito, uma convicção dentro de você, que toda a sua família será salva. Por quê? Porque você pratica a palavra de Deus, porque você vive a palavra de Deus. Essa convicção não é fruto do acaso, não, é fruto da sua comunhão com Deus, do seu dia a dia, da sua perseverança na palavra, da sua insistência de testemunhar. Por isso você vigia, tem que sempre se examinar. Eu estou praticando a palavra diante da minha família, estou falando família, mas pode ser diante dos amigos no trabalho, da vizinhança, diante da sociedade em geral. Falamos sempre isso. Passa na televisão, um exemplo, uma pessoa pública que tem ideias completamente diferentes da sua. Filho do diabo, tem que queimar no fogo do inferno. Opa, você não está praticando a justiça. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Em vez de você falar dessa maneira, você fala: meu Deus, se esse homem te conhecesse, ele teria atitudes diferentes. Mas não é assim que se vê. O que você vê de crente com ódio hoje, crente dragão, conhece? Está sempre soltando fogo pelas narinas. Filho do diabo,
Eu falei que é crente, num dia um homem falou, mas eu já tinha falado antes, né? Uma pessoa me mostrou uma coisa, eu tinha falado antes, que eu falei que é palavrão de crente. Quem é palavra disso? Filho do diabo, filho do câncer, Jezabel. Eu não queria falar Jezabel, eu queria falar outra coisa, não. Ela falou Jezabel, não sei o quê. Cuidado, meu irmão, para você não entrar nessa. Cuidado, porque a família está olhando para você. Um dia ela vai ouvir uma mensagem como essa e vai dizer, ih, meu marido não pratica isso não. A minha mulher não pratica isso. Um dia, já ouviu alguém falar? A minha vida é um livro, é uma Bíblia aberta. Porque quando alguém abrir a Bíblia e explicar isso, você vai dizer, puxa, é isso que meu marido faz. O dia que eu passei, eu não gostava daquele homem, esse cara é do diabo, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. E o meu marido falou assim, não faça isso. A vontade de Deus é que ele seja salvo. Ou tomara que ele conheça Jesus. É um criminoso público aí que todo mundo sabe que ele comete crime. Esse vai queimar no fogo do inferno. Não, que esse homem conheça Jesus. É diferente. Estou falando uma coisinha só, poderíamos falar de outras. É isso que vai trazer paz para você. O quê? O efeito da justiça, de praticar a palavra de Deus, traz paz, porque a paz é a presença de Deus conosco. Volta aqui, Efésios 2,14. Olha o que diz. Porque ele, Jesus, é a nossa paz. Então essa paz, ela vai habitar em mim, essa paz ela vai habitar em você, por quê? Porque nós praticamos a palavra de Deus, e é isso que a nossa família tem que ver em nós, paz. Até mesmo, também não é só isso, é quando surge uma doença grave, uma doença terrível, uma doença horrível, e aí o marido olha para a esposa que é crente, ou a esposa olha para o marido que é cristão, ou o pai para o filho para o pai, e aí, rapaz, que luta, hein? Mas Deus está comigo, pelas feridas de Jesus eu fui curado, essa doença está amaldiçoada, ela não vai prosperar no meu corpo, em nome de Jesus. Opa, você está praticando a justiça, você está praticando a palavra de Deus, efeito disso é paz, apesar de estar com aquela situação, mas você tem paz. Lembra que eu tenho dito para vocês? Olha para o obreiro da igreja, o pastor, às vezes uma pessoa que está sempre na igreja, e você olha para ela e diz, ela está assim porque não está passando pela luta que eu estou passando. Às vezes está passando por uma luta pior do que a sua. Você olha e diz, obreiro, obreira, por favor, ora por mim que eu estou com câncer. E às vezes aquela obreira também está. Obreiro, ora por mim que meu filho está na bebida, e o filho dela também, mas ela está com paz, porque ela está praticando a palavra, ela está diante de Deus, dizendo, meu filho é herança do Senhor, e esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus, meu filho é herança do Senhor, essa prática está amaldiçoada em nome de Jesus, ele está andando por fé, e não por vista, lembrando que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra, então ele está andando por aquilo que Deus diz, e não por aquilo que ele está vendo. O que ele está vendo assusta, intimida, o que ele está vendo amedronta, mas o que Deus fala, o levanta, o que Deus fala é a força dele, é isso que você precisa. Mas, ainda no 17, e a operação da justiça, o que, pessoal? Repouso. Vamos repetir aqui, Isaías 32, 17, e o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Não é no momento não, é para sempre. Você dorme, vai dormir, Deus está agindo. Como é que você consegue dormir? Ué, é hora de dormir. Tem hora para acordar, tem hora para dormir, agora é hora de dormir. Mas com a situação, mas eu já coloquei no altar de Deus. Porque o meu Deus está agindo, porque o meu Deus está operando. Isso é importante, a segurança diante da nossa família. A nossa família, ela não espera, entenda bem, uma manifestação de insegurança, de desespero nossa diante de uma dificuldade. A nossa família espera outra coisa, como não espera, eu tenho falado para vocês, não espera uma atitude, vamos dizer assim, errada da sua parte, quando você é xingado. Ele não espera que você... A pessoa pode te xingar 1000 vezes, mas se você falar uma só para ela, você não é crente? Mas você não é da igreja? Não é mais ou menos assim? Ué, eu não entendo, mas te xingou, dá um dia você perdeu a passar para o inferno. Ô crente, né? O crente está com capeta no corpo hoje, hein? O crente tem endemoniado hoje, viu como é que ele falou, viu como é que ele está nervosinho hoje? É aquele caso, por isso temos que vigiar em todo tempo. É o que Paulo falou, que não é só a nossa casa, não, é o mundo. Romanos 8,19 diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
A nossa manifestação não é como a deles, não. A nossa é domínio próprio, é paz, mansidão, diante daquelas adversidades. Terminando que eu tenho que orar com vocês e orar forte. Diz assim: e o meu povo, não é outro povo, habitará em morada de paz. Opa! Você vai mudar na sua casa, hein, meu irmão? Pastor Jaime, ter sido um inferno, vai ser o céu. Por quê? Porque dependendo de você, você vai ter paz com todos. Pode ter certeza disso. 10. Em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Que é a palavra de Deus, que é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Pode ter lutas, pode ter adversidade, mas não perde a paz. Pode ter grandes batalhas, mas está sempre de cabeça erguida. Isso é o testemunho para a família. Isso é o testemunho para a sua casa. É isso que vai atrair a sua família com um laço de amor. Não quer dizer que você não tenha lutas, não quer dizer que você não tenha adversidade, não quer dizer que você não vai ter, mas em todas elas você vai mostrar segurança, vai mostrar confiança em Deus. É isso que precisamos. Amém? Agora vamos para a oração. Fiquem de pé, por favor. Eu creio que você ouviu a palavra. Primeira oração. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Toma uma decisão séria hoje.